você pensa que o seu filho vai para a escola aprender a pensar, né? Mas só que não. Ele está sendo treinado para obedecer. No capítulo 2 e 3 de Maquiavel Pedagogo, ou o Ministério da Reforma Psicológica, o Pascoal Bernardin, ele mostra o que está por trás da fachada pedagógica, o condicionamento psicológico disfarçado de educação democrática. Se no vídeo anterior vimos as técnicas, agora veremos como elas viraram sistema. Um sistema planejado, com nome, sobrenome e protocolo. Vamos começar com uma verdade incômoda. O objetivo da escola contemporânea não é mais transmitir saber, é moldar comportamentos. Pascoal Bernardin mostra isso logo no início do segundo capítulo de Maquiavel Pedagogo. A chamada educação nova, aquela defendida por reformadores, ONGs e burocratas da Unesco, foi construída sobre um princípio claro. A prioridade é formar atitudes. Gente, não é exagero. A palavra atitude, ela aparece nos documentos oficiais com muito mais frequência do que conhecimento. E como que isso é feito? A estratégia vem direto da psicologia comportamental. Um tripé simples, tirado da cartilha de Skinner. Primeiro, vamos lá. Defina a conduta desejada. Por exemplo, respeitar o meio ambiente, cooperar com o grupo, valorizar a diversidade. Depois, crie uma situação prática onde o aluno repita essa conduta. Não importa se ele compreendeu, o importante é que ele execute. Terceiro, reforce positivamente o comportamento. A forma mais usada, a aprovação pública. Um elogio, uma estrelinha, uma menção no mural da escola. Isso é condicionamento operante. É o ensino por reforço que Skinner testou com pombos e ratos e agora aparece em sala de aula com roupagem pedagógica. Mas aqui está o ponto cego, que Bernardin escancara com precisão. Quanto mais o aluno repete o gesto sem pensar, mais ele deixa de pensar. Ele internaliza a regra, mas não elabora o sentido. Ele age corretamente, mas não saberia explicar por quê. O que se forma é um reflexo condicionado, não um juízo formado. A criança aprende a obedecer à norma como o cão de Pavlov saliva ao som da campainha. E aqui a psicanálise entra em alerta. Esse tipo de pedagogia ativa o superego, mas não pelo caminho da simbolização, mas pelo da repetição cega. Ou seja, o aluno não desenvolve pensamento autônomo, mas ele se torna cada vez mais dependente da aprovação externa. E qual que é o resultado prático? A escola, ela vira um canil emocional. O bom aluno não é aquele que pensa bem, é o que obedece mais rápido. A lógica do adestramento venceu a lógica do ensino. E isso, diz aqui o nosso querido Bernardin, não é um acidente, é um plano. Pascoal Bernardin não escreve como panfletário, ele escreve como quem analisa documentos oficiais. E o que ele mostra é perturbador. A escola foi transformada em uma ferramenta política. Instituições como a Unesco deixaram de lado a transmissão do saber para apostar em um projeto de engenharia comportamental. O alvo agora não é mais o intelecto, mas as atitudes. Não se quer formar leitores, quer-se formar ativistas. A palavra-chave é engajamento. Engajamento com o quê? Com valores globais pré-definidos e inquestionáveis. Vamos lá. Como funciona essa transformação? Primeiro, o conteúdo escolar perde o valor como conhecimento. Ele vira veículo de inculcação. Leitura serve para interpretar causas sociais.
A matemática, ela serve para calcular impactos ambientais. História é reescrita para induzir sentimentos de culpa coletiva. O objetivo não é compreender, é aderir. O aluno aprende o que deve sentir e em qual causa deve acreditar. E o mais grave é que isso tudo é sustentado por organismos institucionais, relatórios públicos e diretrizes pedagógicas adotadas por Ministério da Educação no mundo todo. Não se trata de teoria conspiratória. Está tudo documentado. Se você quiser aqui, ó, adquira a obra, eu vou até deixar o meu link para você adquirir pela Amazon. Você vai ver que não é teoria da conspiração. É dados, são diretrizes da Unesco, da ONU, e que o nosso MEC aqui segue. É a cartilha ideológica do dia. Gente, qual que é a consequência disso? A escola vira um campo de adestramento moral. O professor vira um mediador de valores e o aluno vira receptor de pautas. E pensar de forma autônoma começa a soar como desvio. Com isso, o Bernardin mostra que a neutralidade pedagógica morreu. Em seu lugar, nasceu a escola militante. Uma escola que não ensina a pensar, mas ensina o que se deve pensar e o que não se pode questionar. A psicanálise ela vai interpretar assim: o superego coletivo ele é reforçado por fora, com prêmios, palmas e aprovação grupal, até que ele se cale por dentro, até que qualquer impulso de crítica seja abafado. Forma-se o que o Freud chamaria de ideal do eu socializado, um eu moldado não pela razão, mas pela necessidade de aceitação. E isso não é exagero. Está nos manuais, está nos programas, vocês podem ver nas salas de aula. Como que isso se implanta? Agora, o Bernardin mostra como o projeto se materializa na prática pedagógica. Não se trata apenas de ideias soltas ou diretrizes distantes. É um plano de aplicação concreta, detalhada e replicável. A escola, ela adota instrumentos específicos, simulações, debates dirigidos, análises de dilemas morais e projetos participativos com forte carga afetiva. Mas qual que é o objetivo dessas técnicas? Fazer com que o aluno sinta antes de pensar. Ou melhor, sinta no lugar de pensar. O raciocínio lógico, a crítica, a análise dos fatos, tudo isso é deixado de lado. O foco está na vivência emocional. Olhe só, você já viu uma turma debater um tema polêmico, mas com um roteiro fechado? A emoção é conduzida, o conflito é simulado, o desfecho é controlado, a conclusão é induzida. O que se instala é um novo reflexo emocional. O aluno aprende a reagir com a emoção certa à causa certa. E com o tempo, esse reflexo vira automático. E o professor? O professor ele é treinado para isso. Bernardin mostra como os Centros de Formação de Docentes, os IUFMs, na França, ensinam o professor a ignorar o conteúdo objetivo do que é ensinado, focar nas reações emocionais dos alunos, reforçar comportamentos. Bati aqui, né? Reforçar comportamentos aprovados socialmente, mesmo que sem base racional. O professor, ele não é mais transmissor de conhecimento. Ele é um operador de atmosfera, um facilitador. A sua função não é ensinar, mas criar o clima certo. Né? Criar o clima certo para quê? Para aquela emoção, para aquela adesão emocional já pré-definida. Qual que é o nome disso? É uma pedagogia de emoção controlada, um laboratório de sentimentos disfarçados de inclusão e participação. Mas o que se forma não é autonomia, é condicionamento. Lavagem cerebral das mais cruéis possível. Minha leitura psicanalítica. A emoção aqui funciona como âncora psíquica.
O aluno não precisa compreender o tema, ele só precisa aprender a reagir com um afeto adequado. E isso, ao longo do tempo, mata o pensamento próprio. Não porque proíbe, mas porque o substitui. E a substituição da razão pelo reflexo emocional guiado é um problema tão grave que é o que nós estamos constatando nas salas de aula hoje. Ninguém aprende nada. Agora, a pergunta muda de foco. O que tudo isso provoca na mente do aluno? Qual o efeito psíquico de um ensino que não transmite saber, mas molda comportamentos? Pascoal Bernardin não usa jargões técnicos da psicanálise, mas o seu diagnóstico ele é perfeitamente compatível com uma leitura freudiana. Instala-se um superego artificial. Não se trata de um superego que o Freud descreveria como resultado da interiorização da autoridade paterna simbólica. Isto é, aquele que nasce do conflito entre o desejo e a regra, entre o prazer e a lei. Esse novo superego é outra coisa. Ele não vem da verdade, ele vem da instituição. É o que podemos chamar de superego institucional. E como que ele age? Ele te julga por dentro, mesmo quando ninguém está olhando. Ele te cobra atitude engajada, mesmo que você não compreenda a causa. Ele te oferece alívio psíquico quando você se conforma, ou seja, quando você obedece. É um circuito emocional fechado. Primeiro, instala-se a culpa. Você não é bom o suficiente se não abraçar essa pauta. Segundo, depois oferece-se o alívio. Você é valorizado se repetir a resposta certa com o tom certo. Qual que é o resultado? O pensamento próprio é desativado. O conteúdo objetivo é secundário. O aluno aprende que o mais importante é sentir a emoção correta na hora certa, diante da causa certa. E o que o Freud diria? Freud alertaria que, quando o superego não nasce da interiorização de um princípio de realidade, mas sim de uma imposição externa, ele vira um opressor interno. Em vez de formar um eu responsável, a escola moderna forma um eu culpado e dependente, que se sente inseguro quando pensa por conta própria e se sente aliviado quando repete o que o grupo deseja ouvir. Síntese psicanalítica. A pedagogia emocional, descrita por Bernardin, não ensina o sujeito a pensar. Ela condiciona o sujeito a se ajustar. Não há mais espaço para reflexão. Só resta adaptação. É por isso que Bernardin é tão enfático. O novo ensino não pensa, condiciona. E por que isso importa, gente? Talvez você esteja se perguntando, mas qual o problema com estimular sentimentos positivos na escola? A resposta vem com números e consequências. Por quê? Enquanto isso, a leitura ela está estagnada, com alunos que terminam o ensino fundamental sem compreender um parágrafo. A matemática ela despenca ano após ano nos rankings nacionais e internacionais. Mas as oficinas de sentimento, as dinâmicas de empatia, as simulações de engajamento cívico, estas se multiplicam. O contraste é brutal. Quanto mais a escola investe em atitudes corretas, mais ela abandona o conteúdo. Se você está duvidando, eu já tenho um vídeo gravado aqui, chama O Raio-X da Educação. Assista depois. Eu vou deixar o link aqui em cima também para vocês verem. Porque o que é que sobra, gente? Sobra uma geração que só sabe repetir slogan, mas não consegue construir um argumento. Jovens que se emocionam com qualquer causa, mas não conseguem sustentá-la com um raciocínio lógico. Adultos que confundem sentir com saber algo. O risco é civilizatório. Quando o pensamento próprio é substituído por um conjunto de reflexos emocionais treinados,
o espaço do debate desaparece. A divergência passa a ser vista como ofensa. A dúvida a ser interpretada como falta de empatia. A pergunta vira suspeita moral. A pedagogia da emoção gera um efeito colateral perigoso. A dissonância cognitiva deixa de ser um acidente e se transforma em um método oficial. O aluno age contra sua convicção, mas para não parecer diferente. Ele adapta a convicção à nova conduta. Qual que é o resultado? Ele já não sabe mais o que pensa. Só sabe o que é esperado que ele diga. A nova escola não educa para o saber. Ela adestra para o consenso. O cidadão do futuro será aquele que sabe qual causa defender, mas não tem a menor ideia do porquê. Chegando agora já no finalzinho, agora eu quero saber de você. Você já viveu isso na escola? Já teve aula que parecia mais um palco para sentir o mundo do que para entender o que se passa nele? Você já sentiu que, em vez de ser incentivado a pensar, estavam treinando as suas emoções? Deixa seu relato aqui nos comentários. Cada história ajuda a mapear como essa máquina funciona e por onde ela entra sem ser percebida. E se esse conteúdo fez sentido para você, clique em se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal. Ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos e compartilhe esse material se ele fez sentido. Vamos ajudar o algoritmo a trabalhar? E se você quiser apoiar esse projeto de forma mais direta, torne-se membro do canal. Você libera conteúdos exclusivos, ajuda a manter essa produção independente, né? Sem depender de editais públicos ou aprovação da agenda da Unesco. E eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor e fundador da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. A nossa meta continua clara: resgatar o pensamento claro em tempo de adestramento emocional. Nos vemos no próximo vídeo, eu e a estagiária. Tava com saudade dela, né? Até o próximo vídeo.